No início dos anos 1920, quando o sol castigava sem piedade as terras do interior da Paraíba, havia uma pequena cidade chamada São Bento do Norte, que vivia sob o jugo de um homem cujo coração era mais árido que o próprio sertão. Coronel Benedito Ferreira não era coronel de patente militar, mas sim um desses coronéis de baraço e cutelo que dominavam as pequenas cidades nordestinas através do medo, da violência e da corrupção. A cidade de São Bento do Norte tinha cerca de 3.000 habitantes, a maioria composta por pequenos agricultores, comerciantes modestos, artesãos e trabalhadores rurais. Era uma comunidade que poderia ter florescido não fosse a presença opressora de Benedito Ferreira, que havia se tornado prefeito através de uma eleição fraudulenta ocorrida 3 anos antes. O processo eleitoral havia sido uma farsa completa. Na véspera das eleições, capangas do coronel intimidaram os principais opositores, queimaram cédulas de votação que não lhe favoreciam e até mesmo sequestraram temporariamente 2 candidatos rivais. No dia da votação, homens armados do coronel ficaram postados em frente às urnas, orientando os eleitores sobre em quem votar. Quem se recusava a seguir suas sugestões era discretamente seguido até sua casa e recebia visitas noturnas pouco amigáveis. Benedito Ferreira era um homem corpulento de aproximadamente 50 anos, com bigode farto e sempre bem aparado, que usava para tentar dar um ar de distinção à sua personalidade vulgar. Vestia-se com ternos caros importados da capital, usava relógio de ouro e carregava sempre uma bengala com cabo dourado que havia mandado fazer especialmente. Não porque precisasse de apoio para caminhar, mas porque gostava de brandi-la como símbolo de sua autoridade e, frequentemente, como instrumento de agressão. Sua casa era o maior sobrado da cidade, localizado bem no centro, pintado de branco com detalhes em azul, cercado por um jardim que contrastava com a aridez do restante da cidade. Ele fazia questão de que todos soubessem que possuía a única casa com encanamento próprio, geladeira a querosene e até mesmo um automóvel Ford modelo T que havia comprado em Recife. Esses luxos não eram apenas símbolos de status, eram ferramentas psicológicas de dominação, lembretes constantes de sua superioridade sobre os demais moradores. Mas o aspecto mais revoltante da personalidade de Benedito Ferreira era sua crueldade gratuita contra os mais necessitados. Ele havia desenvolvido um sadismo peculiar, que se manifestava especialmente contra pessoas em situação de rua, mendigos, desempregados e todos aqueles que considerava indesejáveis em sua cidade. Todas as manhãs, pontualmente às 8 horas, o coronel saía de sua casa para o que ele próprio chamava de inspeção matinal. Caminhava pelas ruas principais, ostentando sua bengala dourada, cumprimentando com falsa cordialidade os comerciantes prósperos e autoridades locais, mas transformando-se numa fera quando encontrava alguém em situação de vulnerabilidade. Buenos dias, Dom Benedito, cumprimentava respeitosamente o dono da farmácia, tirando o chapéu. Bom dia, meu amigo, respondia o coronel com um sorriso largo. Como vão os negócios? Espero que esteja vendendo bem, porque em breve vou precisar aumentar os impostos municipais. Mas quando seus olhos se deparavam com algum necessitado, sua expressão mudava completamente. O sorriso falso se transformava numa careta de nojo, e sua voz adquiria um tom de ameaça. Seus vagabundos imprestáveis! Gritava ele, brandindo a bengala no ar como se fosse um cetro real. Saiam da minha vista imediatamente. Esta é uma cidade de gente direita e trabalhadora, não lugar para preguiçosos e malandros. O coronel não se limitava apenas a gritos e ameaças. Frequentemente, ele chegava ao ponto de empurrar essas pessoas com violência, derrubar seus poucos pertences, pisar em seus pedaços de papelão que serviam como cama ou mesmo cuspir em sua direção.
Em várias ocasiões, ele ordenou que seus capangas espancassem mendigos, apenas para dar o exemplo de que aquele comportamento não seria tolerado em sua cidade. Os comerciantes e moradores locais, mesmo aqueles que se sentiam profundamente incomodados com tanta crueldade, não ousavam interferir. Benedito Ferreira havia criado um clima de terror na cidade através de uma série de exemplos que deixavam claro o destino de quem se opusesse à sua vontade. 6 meses antes, um jovem professor chamado Francisco havia tentado defender uma família de retirantes que estava sendo humilhada pelo prefeito na frente da escola. No dia seguinte, Francisco foi demitido sob acusações falsas de conduta inadequada. Quando ele tentou contestar a demissão, sua pequena casa foi misteriosamente incendiada durante a madrugada. Francisco foi forçado a deixar a cidade com apenas a roupa do corpo. Outro incidente marcante havia ocorrido quando o comerciante João da Silva se recusou a pagar um imposto especial inventado pelo coronel. Em uma semana, João sofreu 3 acidentes estranhos. Sua carroça perdeu uma roda justamente quando passava por uma ladeira íngreme. Seu pequeno depósito de mercadorias foi invadido por ratos que alguém havia obviamente colocado lá, e sua esposa foi acidentalmente empurrada na rua, sofrendo uma torção no tornozelo. João logo entendeu o recado e pagou o imposto sem mais questionamentos. Entre as vítimas mais frequentes da crueldade do coronel Benedito estava Dona Ritinha, uma senhora de 70 anos que representava tudo o que havia de mais digno na resistência silenciosa do povo sertanejo. Ela havia sido esposa de um pequeno agricultor e mãe de 5 filhos. Durante a terrível seca de 1919, perdeu o marido, 3 filhos e sua pequena propriedade rural. Os 2 filhos sobreviventes migraram para São Paulo em busca de trabalho e nunca mais deram notícias. Dona Ritinha chegou a São Bento do Norte em busca de um recomeço, mas sua idade avançada e a falta de qualificação profissional tornaram impossível encontrar trabalho formal. Para sobreviver, ela fabricava pequenos doces caseiros, cocadas, pé de moleque e rapadura, usando uma receita que aprendera com sua mãe e que havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Seu negócio era extremamente modesto. Ela conseguia comprar os ingredientes básicos, coco, amendoim, açúcar mascavo, fazendo pequenos trabalhos esporádicos como lavagem de roupas ou limpeza de casas. Com esses ingredientes, preparava seus doces numa pequena panela de ferro, que era praticamente seu único bem de valor, e os vendia num tabuleiro improvisado, feito com uma caixa de madeira. Dona Ritinha sempre se posicionava discretamente numa esquina próxima à igreja, nunca incomodando os passantes, apenas oferecendo seus doces com um sorriso gentil e uma voz suave. Olhe os docinhos fresquinhos, feitos com muito carinho. Ela jamais insistia quando alguém recusava e frequentemente dava seus doces gratuitamente para crianças cujas famílias não tinham dinheiro. Mas o coronel Benedito havia transformado a vida da pobre senhora num inferno particular. Sempre que a encontrava, ele fazia questão de humilhá-la da forma mais cruel possível. "Velha, imunda e nojenta!" ele exclamava em voz alta, para que todos os passantes pudessem ouvir. "Você está sujando minha cidade com essa porcaria. Esses doces devem estar cheios de germes e doenças." Em seguida, ele chutava o tabuleiro da senhora, espalhando os doces pelo chão empoeirado. Dona Ritinha, com lágrimas nos olhos, se ajoelhava para tentar recolher os pedaços que ainda pudessem ser aproveitados, enquanto o coronel ria da situação. "Se eu te vir aqui novamente", ele ameaçava, apontando a bengala para o rosto da idosa, "mando meus homens te prenderem por perturbação da ordem pública, e olhe que na nossa cadeia não tem comida mole para a velha banguela." Apesar de toda a humilhação, Dona Ritinha sempre retornava. Ela não tinha escolha. Era sua única fonte de renda.
Mas sua persistência só aumentava a fúria do coronel, que via nela um símbolo de desobediência à sua autoridade. Outra vítima frequente era seu Joaquim, um homem de aproximadamente 60 anos que havia perdido completamente a visão trabalhando nas salinas da região. Durante anos, ele havia sido um trabalhador dedicado, levantando antes do amanhecer e trabalhando sob o sol escaldante para extrair sal e sustentar sua família. O trabalho constante, sob a reflexão intensa do sol nas salinas, combinado com a falta de proteção adequada, gradualmente destruiu sua visão até deixá-lo completamente cego. Quando ficou impossibilitado de trabalhar, seu Joaquim se viu abandonado pela própria família, que o considerou um fardo inútil. Seus filhos adultos se recusaram a cuidar dele, alegando que tinham suas próprias dificuldades financeiras. Sua esposa, uma mulher de pouco caráter, simplesmente desapareceu um dia, levando consigo os poucos bens de valor que restavam na casa. Sem família, sem recursos e sem possibilidade de trabalhar, seu Joaquim não teve alternativa senão mendigar para sobreviver. Ele se posicionava respeitosamente na frente da igreja, nunca pedindo diretamente, mas apenas estendendo a mão e murmurando discretamente: "Uma esmola pelo amor de Deus, se for da vontade do Senhor." Apesar de sua condição, seu Joaquim mantinha uma dignidade impressionante. Ele sempre tentava manter suas roupas limpas, penteava os cabelos com os dedos e falava com educação com todas as pessoas que se aproximavam, independentemente de darem ou não alguma moeda. Mas o coronel Benedito havia transformado seu Joaquim em alvo preferencial de suas crueldades. O prefeito parecia ter um prazer especial em atormentar o homem cego, como se sua deficiência visual fosse uma afronta pessoal. "Olhe só o que temos aqui", dizia o coronel em voz alta, sempre que encontrava seu Joaquim, chamando a atenção de todos os passantes. "Um cego fingido tentando enganar o povo trabalhador e honesto de nossa cidade." Seu Joaquim, sempre tentando manter sua dignidade, respondia com voz calma: "Senhor prefeito, eu não estou fingindo coisa alguma. Perdi minha vista trabalhando honestamente nas salinas durante mais de 20 anos. Agora não tenho como me sustentar e preciso da caridade cristã dos irmãos." "Mentiroso descarado", interrompia o coronel, sua voz carregada de uma raiva que parecia desproporcional. "Você deve estar fingindo para não ter que trabalhar. Gente preguiçosa como você sempre inventa desculpas." E então o coronel fazia algo que chocava até mesmo os moradores mais acostumados com sua crueldade. Ele pegava um punhado de terra do chão e jogava diretamente no rosto do homem cego, enquanto ria da situação. "Se você realmente não enxerga", dizia ele com sadismo, "então não vai fazer diferença nenhuma ter terra nos olhos. E se estiver fingindo, vai aprender a não mentir para mim." Seu Joaquim ficava ali, com terra grudada no rosto e nos cabelos, sem poder ver para se limpar adequadamente, enquanto as lágrimas formavam pequenos riachos limpos em meio à sujeira. Ele nunca revidava, nunca xingava, apenas baixava a cabeça e suportava a humilhação em silêncio. O coronel Benedito havia construído um verdadeiro sistema de opressão que se estendia muito além das agressões individuais contra os necessitados. Ele controlava praticamente todos os aspectos da vida econômica e social de São Bento do Norte, através de uma rede complexa de intimidação, corrupção e violência. No aspecto econômico, o coronel havia estabelecido o que ele chamava de impostos de desenvolvimento municipal, que na prática eram formas legalizadas de extorsão. Todo comerciante da cidade era obrigado a pagar uma taxa mensal que variava de acordo com o humor do prefeito. Quem questionasse o valor ou se atrasasse no pagamento sofria uma série de fiscalizações,
que invariavelmente encontravam supostas irregularidades que resultavam em multas ainda maiores. O dono da padaria, seu Antônio, havia tentado questionar um aumento súbito de 300% em seu imposto de desenvolvimento. No dia seguinte, fiscais municipais apareceram em sua loja alegando que haviam encontrado farinha estragada, que eles próprios haviam plantado durante a inspeção. A multa foi equivalente a 3 meses de faturamento da padaria, e seu Antônio entendeu que era melhor pagar os impostos sem questionar. Os pequenos agricultores da região também sofriam sob o jugo do coronel através de um esquema ainda mais perverso. Benedito Ferreira havia estabelecido que todos os produtos agrícolas da região deveriam ser vendidos exclusivamente para o depósito municipal, que, na verdade, era um armazém de sua propriedade particular. Ele comprava os produtos por preços irrisórios, alegando que era o preço justo de mercado, e depois os revendia nas cidades vizinhas com margens de lucro superiores a 400%. Qualquer agricultor que tentasse vender seus produtos diretamente para comerciantes de outras cidades era acusado de sonegação de impostos municipais e tinha sua propriedade confiscada temporariamente até resolver a situação com as autoridades competentes. Como as autoridades competentes eram o próprio coronel e seus aliados, essas situações só se resolviam quando o agricultor concordava em vender exclusivamente para o depósito municipal pelos preços impostos. Foi neste ambiente de opressão sistemática que chegou a São Bento do Norte um jovem de aproximadamente 25 anos, moreno, de altura mediana, com olhos atentos que pareciam captar todos os detalhes ao seu redor. Ele se apresentava como Antônio Silva, comerciante de tecidos da região de Serra Talhada em busca de novos mercados para expandir seus negócios. Na realidade, este jovem era Antônio Ferreira, um dos cangaceiros mais confiáveis do bando de Lampião. Ele havia sido cuidadosamente escolhido para esta missão de reconhecimento devido à sua capacidade de se passar despercebido e sua habilidade para extrair informações sem despertar suspeitas. Antônio havia sido enviado por Lampião para investigar a região em busca de possíveis alvos para futuras investidas. O famoso cangaceiro estava sempre procurando fazendeiros ricos, políticos corruptos ou comerciantes desonestos que pudessem ser visitados pelo bando tanto para obter recursos financeiros quanto para estabelecer o controle territorial que era essencial para a sobrevivência do grupo. O jovem cangaceiro chegou à cidade numa manhã de segunda-feira, montado numa mula modesta e carregando 2 malas de couro que supostamente continham amostras de tecidos. Ele se hospedou na única pensão da cidade, um estabelecimento simples mas limpo, administrado por Dona Conceição, uma senhora viúva de meia-idade. "Bem-vindo à nossa cidade, moço", disse Dona Conceição com a hospitalidade típica do sertanejo. "Espero que encontre bons negócios por aqui. Precisamos de mais movimento comercial." "Muito obrigado, senhora", respondeu Antônio com um sorriso genuíno. "Ouvi dizer que São Bento do Norte é uma cidade próspera, com gente trabalhadora. Vim ver se posso estabelecer alguns contratos comerciais na região." Durante seus primeiros dias na cidade, Antônio se comportou exatamente como um comerciante legítimo faria. Visitou as pequenas lojas, conversou com os donos sobre a possibilidade de fornecimento de tecidos, examinou a qualidade dos produtos locais e fez anotações detalhadas em um caderno que levava sempre consigo. Mas seus verdadeiros olhos estavam voltados para aspectos bem diferentes. Ele observava as rotinas das autoridades locais, identificava as principais rotas de entrada e saída da cidade, avaliava o número e o armamento dos guardas municipais e mapeava as residências dos moradores mais abastados.
Foi durante essas observações que Antônio presenciou sua primeira demonstração da crueldade do coronel Benedito. Era uma manhã ensolarada de terça-feira, quando ele estava caminhando pela rua principal, fingindo examinar a vitrine da loja de ferragens, quando viu o prefeito se aproximando com seu cortejo habitual. O coronel vinha acompanhado por 2 de seus capangas, homens robustos e mal encarados que carregavam cacetetes e revólveres bem visíveis. Eles caminhavam com a arrogância de quem sabia que ninguém ousaria questioná-los, cumprimentando com acenos condescendentes os comerciantes que se apressavam em tirar o chapéu e fazer reverências respeitosas. Foi então que o grupo encontrou seu Joaquim, o homem cego, que estava sentado discretamente numa pedra próxima à igreja, com um pequeno boné estendido à sua frente, onde algumas moedas indicavam a generosidade dos fiéis que haviam passado por ali mais cedo. Antônio observou com crescente indignação enquanto o coronel se aproximava do homem indefeso. O que ele presenciou naquele momento superou suas piores expectativas sobre a crueldade humana. "Olhe só o que temos aqui!" disse o coronel em voz alta, chamando a atenção de todos os passantes. "Nosso cego profissional está fazendo sua performance matinal." Seu Joaquim levantou o rosto na direção da voz e Antônio pode ver a resignação dolorosa em sua expressão. Era evidente que isso não era a primeira vez que aquela cena se repetia. "Bom dia, senhor prefeito", disse seu Joaquim com voz calma, tentando manter sua dignidade. "Não estou incomodando ninguém, apenas o quê?" interrompeu o coronel com voz carregada de falsa indignação. "Apenas enganando o povo trabalhador com essa farsa de cegueira? Você acha que eu não sei que está fingindo para não ter que trabalhar?" "Senhor, eu não estou fingindo coisa alguma", respondeu seu Joaquim, sua voz tremendo ligeiramente. "Perdi minha vista trabalhando honestamente nas salinas durante mais de 20 anos. O senhor pode perguntar para qualquer pessoa que me conhece desde aquela época." O coronel deu uma risada cruel que fez Antônio cerrar os punhos involuntariamente. "Mentiroso descarado. Gente preguiçosa como você sempre inventa essas desculpas para viver às custas dos outros." E então aconteceu algo que chocou até mesmo Antônio, que já havia presenciado muitas cenas de violência durante sua vida como cangaceiro. O coronel se abaixou, pegou um punhado de terra seca do chão e jogou diretamente no rosto do homem cego. "Se você realmente não enxerga", disse ele com sadismo evidente na voz, "então não vai fazer diferença nenhuma ter terra nos olhos. E se estiver mentindo, vai aprender a não tentar me enganar." Seu Joaquim ficou ali, com terra grudada no rosto, nos cabelos e nas roupas, sem poder ver para se limpar adequadamente. As lágrimas que brotaram de seus olhos formaram pequenos riachos limpos em meio à sujeira, criando uma imagem de sofrimento que tocou profundamente o coração do jovem cangaceiro. Mas a humilhação não havia terminado. O coronel então chutou o pequeno boné onde estavam as moedas, espalhando o dinheiro pelo chão. "E não quero mais ver você mendigando nas ruas da minha cidade", gritou ele. "Da próxima vez, mando meus homens te darem uma surra que você nunca vai esquecer." Os capangas riram da situação como se fosse um espetáculo divertido, enquanto os outros moradores presentes baixaram os olhos, claramente envergonhados, mas sem coragem de interferir. Antônio observou tudo com uma mistura de raiva e determinação crescente. Sua mão instintivamente foi em direção ao punhal escondido sob suas roupas, mas ele conseguiu se controlar. Sabia que não podia se revelar naquele momento. Sua missão era mais importante que qualquer impulso de justiça individual. Mas ele gravou cada detalhe daquela humilhação em sua memória, prometendo a si mesmo que aquela cena seria relatada integralmente ao capitão Lampião. Durante os dias seguintes, Antônio continuou sua investigação, conversando discretamente com vários moradores da cidade.
As histórias que ouviu eram ainda piores do que imaginava. Uma comerciante chamada Dona Sebastiana lhe contou, em voz baixa e olhando sempre ao redor para ter certeza de que ninguém os escutava. Meu filho, o que você viu foi só o começo. Esse homem é uma praga em nossa cidade. Semana passada, ele mandou seus capangas queimarem o pequeno acampamento onde algumas famílias desalojadas pela seca estavam morando. Crianças pequenas, moço. Ele expulsou crianças pequenas no meio da noite. Ela relatou como uma família de retirantes havia chegado à cidade fugindo da seca. Eles se instalaram temporariamente num pequeno terreno baldio, construindo um abrigo precário com pedaços de madeira e lona. A família não incomodava ninguém. O pai procurava trabalho, a mãe cuidava das 3 crianças pequenas e todos eram bem educados e respeitosos. Mas o coronel não suportou ter favelados na sua cidade. Numa madrugada, seus capangas invadiram o pequeno acampamento com tochas acesas. Acordaram a família inteira no meio da noite, as crianças chorando de medo, a mãe desesperada tentando proteger os filhos, e incendiaram todo o abrigo. A família foi expulsa ainda durante a madrugada, sem ter para onde ir, sem comida, sem água, com as crianças pequenas chorando de frio e medo. Quando alguns moradores tentaram oferecer ajuda na manhã seguinte, descobriram que a família havia desaparecido completamente. Outro morador, um ferreiro chamado Manuel, completou. E não é só com os pobres não, viu? Qualquer um que se oponha a ele sofre consequências. O padre da nossa igreja tentou interceder pelos necessitados, e o coronel ameaçou cortar a verba da prefeitura para a igreja. Agora, o coitado do padre não pode nem falar sobre caridade nos sermões. Antônio descobriu que o coronel Benedito havia criado um verdadeiro reino de terror. Ele controlava o comércio local através de impostos abusivos, forçava os agricultores a venderem seus produtos por preços irrisórios e mantinha um grupo de capangas que funcionava como uma polícia particular. O que mais impressionou o cangaceiro foi saber que o prefeito havia criado uma espécie de ritual sádico. Toda sexta-feira, ele organizava o que chamava de limpeza da cidade. Seus homens saíam pelas ruas capturando pessoas em situação de vulnerabilidade e as levavam para a praça central, onde o coronel as humilhava publicamente antes de expulsá-las da cidade. É como se ele fizesse isso por prazer, explicou uma lavadeira chamada Maria das Dores. Ele ri enquanto faz aquelas pobres pessoas sofrerem, e nós não podemos fazer nada, porque quem se opõe a ele desaparece ou sofre acidentes estranhos. Antônio soube que 3 pessoas que haviam tentado denunciar o prefeito às autoridades estaduais misteriosamente tiveram suas casas incendiadas e uma delas simplesmente sumiu sem deixar rastros. Após 2 semanas de investigação, Antônio retornou ao esconderijo do bando de Lampião, localizado numa região montanhosa, a cerca de 80 quilômetros de São Bento do Norte. O famoso cangaceiro estava sentado sob uma árvore de mandacaru, limpando seu rifle e conversando com Maria Bonita sobre os planos para as próximas semanas. "Capitão!" disse Antônio, aproximando-se com respeito. "Preciso contar o que vi em São Bento do Norte." Lampião, sem levantar os olhos de sua arma, fez um gesto para que o jovem continuasse. Antônio então narrou tudo o que havia presenciado e descoberto sobre o coronel Benedito. À medida que o relato prosseguia, a expressão de Lampião foi ficando cada vez mais sombria. O rei do cangaço era conhecido por sua personalidade complexa. Embora fosse temido pelos ricos fazendeiros e autoridades corruptas, ele tinha um código de honra peculiar que incluía proteção aos mais fracos e uma aversão especial àqueles que abusavam de pessoas indefesas. "Esse desgraçado acha que pode maltratar os pobres impunemente", murmurou Lampião, sua voz carregada de uma fúria contida. "Ele não sabe com quem está mexendo."
Maria Bonita, que havia escutado todo o relato, aproximou-se e colocou a mão no ombro de seu companheiro. Virgulino, esse tipo de gente precisa aprender que há justiça neste mundo, mesmo que ela venha pelos nossos punhos. Lampião levantou-se lentamente, sua figura imponente projetando uma sombra longa no chão árido. Seus olhos brilhavam com uma determinação que seus homens conheciam bem. Era o olhar que antecedia suas mais memoráveis investidas. Durante as horas seguintes, Antônio forneceu todos os detalhes que havia coletado sobre as defesas da cidade, os horários do prefeito, quantos homens ele tinha e onde ficavam as casas dos principais aliados dele. A cidade tinha apenas 8 guardas municipais, mal armados e desmotivados. O coronel mantinha cerca de 15 capangas, mas a maioria eram valentões locais sem real experiência em combate. E os moradores? Perguntou o Lampião. Como eles reagiriam se soubessem que vamos dar uma lição nesse tirano? Capitão, pelo que percebi, eles ficariam do nosso lado. Todo mundo odeia o coronel, mas tem medo demais para reagir. Se vissem que ele pode ser derrotado, tenho certeza de que alguns até nos ajudariam. Lampião convocou seus principais lugartenentes para uma reunião na manhã seguinte. Além de Maria Bonita, estavam presentes Corisco, Dadá, Volta Seca e outros 8 cangaceiros experientes. O líder explicou a situação e apresentou sua proposta de ação. Meus irmãos, disse ele, usando o tom solene que reservava para as ocasiões mais importantes. Vocês sabem que nosso bando sempre lutou contra os poderosos que oprimem os fracos. Este coronel de São Bento do Norte representa tudo aquilo que combatemos. Corisco, sempre o mais impulsivo do grupo, bateu o punho na pedra onde estava sentado. Diga apenas quando partimos. Esse tipo de gente só entende a linguagem da força. Calma, Corisco, respondeu Lampião com um sorriso. Desta vez vamos fazer diferente. Não se trata apenas de dar uma surra no coronel. Queremos ensinar uma lição que ele nunca esqueça e que sirva de exemplo para outros tiranos da região. O plano que Lampião elaborou era engenhoso em sua simplicidade. Eles não invadiriam a cidade com violência, pelo menos não inicialmente. Em vez disso, fariam uma demonstração de poder que exporia a covardia e a fraqueza do prefeito diante de toda a população. Antônio descobriu que toda sexta-feira o coronel faz sua limpeza da cidade, explicou o líder. Na próxima sexta, ele terá uma surpresa. Vamos aparecer bem no meio da praça, durante a humilhação pública que ele tanto gosta de promover. Maria Bonita complementou. E se ele tentar reagir ou chamar reforços, aí sim mostraremos do que somos capazes. Lembrem-se, disse Lampião a seus homens. Amanhã não vamos como conquistadores sanguinários, vamos como justiceiros. Cada tiro disparado deve ter um propósito claro. Cada ação deve demonstrar nossa superioridade sem causar sofrimento desnecessário aos inocentes. Na quinta-feira à noite, o bando de Lampião acampou numa colina próxima a São Bento do Norte. Eles podiam ver as luzes da cidade à distância, e o líder aproveitou para fazer os últimos ajustes em seu plano. Na manhã de sexta-feira, bem cedo, alguns cangaceiros se infiltraram na cidade disfarçados de comerciantes e viajantes. Sua missão era observar os preparativos para a limpeza da cidade e garantir que o coronel seguisse sua rotina habitual. Às 10 horas da manhã, como de costume, o coronel Benedito saiu de sua casa acompanhado por 4 capangas. Ele estava particularmente bem-humorado naquele dia, pois havia recebido a notícia de que um comerciante rico de Campina Grande visitaria a cidade na semana seguinte. Hoje vamos fazer uma limpeza especial, disse ele a seus homens, enquanto caminhavam em direção à Praça Central. Quero que busquem todos os vagabundos que estiverem pelas ruas. Vamos dar um show para que qualquer mendigo que pensar em vir para nossa cidade saiba o que o espera. Os capangas saíram em diferentes direções e em pouco tempo começaram a trazer pessoas em situação de vulnerabilidade para a praça.
Entre elas estavam Dona Ritinha, seu Joaquim, uma família de retirantes com 3 crianças pequenas e 2 jovens que haviam perdido o emprego recentemente. Às 11h30 da manhã, uma multidão havia se reunido na praça central. Alguns moradores vieram por curiosidade mórbida, outros foram praticamente obrigados pelos capangas do coronel, que queriam uma plateia grande para o espetáculo de humilhação. O coronel Benedito subiu nos degraus da igreja e começou seu discurso habitual. Cidadãos de São Bento do Norte, mais uma vez nos reunimos para limpar nossa cidade desses elementos indesejáveis, estes vagabundos e preguiçosos. Foi neste momento que um silêncio estranho tomou conta da praça. As pessoas começaram a olhar para as ruas que desembocavam no centro da cidade, e suas expressões mudaram de curiosidade para espanto, depois para um misto de medo e admiração. Lampião estava chegando. Ele vinha montado em seu cavalo branco, vestindo seu traje de couro completo, com o chapéu característico ornamentado com moedas de ouro. Suas armas brilhavam ao sol, e sua postura irradiava uma autoridade natural que contrastava completamente com a arrogância artificial do prefeito. Atrás dele, em formação perfeita, vinham seus cangaceiros mais experientes. Maria Bonita cavalgava ao seu lado direito, Corisco à esquerda, e os demais membros do bando formavam uma linha imponente que bloqueou todas as saídas da praça. O coronel Benedito ficou literalmente sem palavras. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, como um peixe fora d'água, enquanto seu rosto ia perdendo a cor. Seus capangas, que segundos antes se comportavam como valentões, agora pareciam estatuetas de cera, paralisados pelo choque. Lampião desceu de seu cavalo com movimentos calmos e deliberados. Cada passo que dava em direção ao prefeito ecoava na praça silenciosa como um trovão distante. Quando estava a apenas alguns metros do coronel, ele parou e falou com uma voz que, embora não fosse alta, foi ouvida claramente por todos os presentes. Coronel Benedito Ferreira, disse ele, tirando o chapéu em um gesto de falsa cortesia. Ouvi dizer que o senhor gosta de maltratar pessoas indefesas. Que tal experimentar maltratar alguém que pode se defender? O silêncio na praça era tão intenso que se podia ouvir o vento passando entre as folhas das árvores. Todos os olhos estavam fixos nos 2 homens que se encaravam no centro daquele palco improvisado. De um lado, o coronel Benedito Ferreira, ainda de pé nos degraus da igreja, sua arrogância habitual substituída por um terror crescente. Do outro, Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião, cuja simples presença havia transformado completamente a atmosfera da cidade. O coronel tentou recuperar a compostura, mas sua voz saiu trêmula e hesitante. Lampião, o que você está fazendo aqui? Eu sou uma autoridade legalmente constituída. Você não pode simplesmente invadir minha cidade. Lampião deu alguns passos lentos em sua direção, e o prefeito instintivamente recuou, quase tropeçando nos próprios degraus. O famoso cangaceiro sorriu, mas não havia calor naquele sorriso, apenas a promessa de uma justiça que estava prestes a se manifestar. Autoridade legalmente constituída? Repetiu Lampião, sua voz carregada de ironia. Desde quando a autoridade legítima joga terra no rosto de um cego indefeso? Desde quando chuta o tabuleiro de uma pobre senhora que só quer ganhar o pão de cada dia com dignidade? A multidão murmurou baixinho, surpresa ao perceber que o famoso bandoleiro sabia detalhes específicos sobre a crueldade do coronel. Dona Ritinha, que estava entre os indesejáveis, reunidos no centro da praça para serem humilhados, não conseguiu conter as lágrimas ao perceber que alguém finalmente havia vindo defendê-la. Seu Joaquim, o homem cego, virou seu rosto na direção da voz de Lampião com uma expressão de incredulidade esperançosa.
Após tanto sofrimento, parecia impossível que alguém tivesse coragem suficiente para confrontar o todo-poderoso coronel. Eu não sei do que você está falando, gaguejou Benedito, tentando desesperadamente manter uma aparência de autoridade. Estes vagabundos devem ter inventado histórias para tentar conseguir sua proteção. São todos mentirosos e aproveitadores. A resposta de Lampião veio na forma de uma ação que demonstrou tanto sua personalidade quanto seu senso de justiça. Ele se dirigiu calmamente até onde seu Joaquim estava sentado no chão, ajudou o homem a se levantar com gentileza e tirou um lenço limpo de seu bolso para limpar o rosto do cego. Seu Joaquim, disse ele com uma ternura que contrastava completamente com sua reputação de homem violento. O senhor não precisa mais se preocupar. Ninguém mais vai jogar terra em seu rosto enquanto eu estiver aqui. O gesto teve um impacto profundo em todos os presentes. Os moradores da cidade, acostumados a ver apenas crueldade e desprezo direcionados aos mais necessitados, observavam com admiração crescente aquela demonstração de humanidade vinda de alguém que eles haviam aprendido a temer através das histórias que circulavam pela região. Em seguida, Lampião se dirigiu até Dona Ritinha, pegou delicadamente seu tabuleiro quebrado do chão e o examinou com atenção. Dona Ritinha, disse ele, ouvi dizer que a senhora faz os melhores doces da região. Seria uma honra comprar alguns para meus homens. A senhora idosa estava tão emocionada que mal conseguia falar. Com mãos trêmulas, ela ofereceu os poucos doces que haviam sobrado intactos em meio à confusão. Lampião não apenas os comprou, pagando um valor muito superior ao que ela normalmente recebia, mas também fez questão de provar um dos doces na frente de todos. Delicioso! Exclamou ele genuinamente. É exatamente o tipo de talento e dedicação que deveria ser valorizado numa cidade próspera. O coronel Benedito observava tudo com uma mistura de raiva, medo e desespero. Ele podia ver sua autoridade se desintegrando diante de seus próprios olhos, enquanto o homem que havia vindo para confrontá-lo ganhava a admiração instantânea de todos os presentes através de gestos simples de decência humana. Seus capangas, que poucos minutos antes se comportavam como leões ferozes contra pessoas indefesas, agora pareciam cordeiros assustados. Zé Pequeno, o mais brutal entre eles, estava visivelmente tremendo e olhando constantemente em direção às saídas da praça, calculando suas chances de fuga. João Brutus, outro dos valentões do coronel, havia perdido completamente sua arrogância habitual e mantinha as mãos longe de suas armas, sabendo que qualquer movimento suspeito seria sua sentença de morte. "Basta!" gritou o coronel, tentando recuperar o controle da situação. "Eu sou o prefeito desta cidade. Não vou permitir que um bandido venha aqui desafiar a ordem estabelecida." Ele fez um gesto desesperado para seus capangas. "Prendam esse criminoso. Cumpram suas obrigações." Foi então que aconteceu algo que se tornaria lenda na região. Os capangas do coronel, que até poucos minutos antes se comportavam como valentões invencíveis, simplesmente ficaram paralisados. Eles olhavam para Lampião e seus cangaceiros, depois para o coronel, depois novamente para os cangaceiros, claramente calculando suas chances de sobrevivência caso tentassem cumprir a ordem. Corisco, que estava posicionado à esquerda de Lampião, deu um passo à frente e pousou a mão no cabo de seu punhal. Sua mensagem era clara sem precisar de palavras. Qualquer movimento hostil seria respondido com violência devastativa. Dadá, do lado direito, fez um movimento similar, e os demais cangaceiros assumiram posições que demonstravam sua prontidão para o combate. "Parece que seus homens são mais inteligentes que você, coronel", observou Lampião com um sorriso frio. "Eles sabem reconhecer quando estão em desvantagem. Zé Pequeno foi o primeiro a quebrar.
Conhecido por sua brutalidade contra pessoas indefesas, ele havia ouvido histórias suficientes sobre o bando de Lampião para saber que enfrentar esses homens seria suicídio. Começou a recuar lentamente, suas pernas tremendo visivelmente. "Onde você pensa que vai, Zé?" rugiu o coronel para seu capanga. "Eu pago você para me proteger. Cumpra suas obrigações." "Desculpe, coronel", murmurou Zé Pequeno, ainda recuando. "Mas isso não estava incluído no nosso acordo. Enfrentar Lampião é uma coisa muito diferente de bater em mendigos indefesos. Eu não sou suicida." A declaração de covardia aberta causou risos abafados entre alguns moradores da cidade, que finalmente podiam ver os verdadeiros covardes que os haviam aterrorizado por tanto tempo, sendo expostos em sua fraqueza real. João Brutus seguiu o exemplo de seu colega, murmurando desculpas incompreensíveis enquanto se afastava discretamente. Um por um, todos os capangas do coronel abandonaram seu chefe, deixando-o completamente sozinho diante de Lampião e seus cangaceiros. A transformação na dinâmica de poder da praça era tão dramática que parecia irreal. Em questão de minutos, o homem mais temido da cidade havia se tornado uma figura patética e abandonada. Lampião observou a cena por alguns momentos, permitindo que a humilhação do coronel se aprofundasse diante de toda a população. Ele sabia que este momento de exposição pública era crucial para quebrar definitivamente o mito de invencibilidade que cercava o prefeito tirano. Interessante como a coragem desaparece quando se enfrenta alguém que pode revidar, não é, coronel? Comentou Lampião, subindo lentamente os degraus da igreja até ficar face a face com Benedito Ferreira. O coronel tentou recuar mais, mas já estava encostado na parede da igreja. Suas pernas tremiam visivelmente e o suor escorria pela sua testa apesar do clima ameno daquela manhã. O homem que minutos antes se comportava como um rei absoluto, agora parecia um rato encurralado. "Por favor", ele sussurrou, abandonando completamente qualquer pretensa de dignidade. "Eu tenho família, tenho responsabilidades, sou um homem importante na região. Você não pode simplesmente..." "Interessante", interrompeu Lampião, fingindo considerar as palavras do coronel. "Seu Joaquim também tinha família quando você o humilhou. Dona Ritinha também tem responsabilidades quando você destrói seu único meio de sustento. Aquela família de retirantes que você expulsou no meio da madrugada também era importante para alguém." Cada palavra de Lampião era como uma punhalada na consciência do coronel, que estava começando a perceber que suas ações passadas haviam voltado para assombrá-lo de uma forma que ele jamais imaginava possível. "Você sabe qual é a diferença entre você e essas pessoas?" continuou Lampião, sua voz baixa, mas penetrante. "Elas nunca fizeram mal a ninguém. Elas só queriam viver com dignidade. Você, por outro lado, escolheu usar seu poder para causar sofrimento desnecessário." Maria Bonita, que havia permanecido montada em seu cavalo, observando a cena, decidiu participar da lição que estava sendo ministrada. Ela desceu de sua montaria com movimentos graciosos, mas determinados, e se aproximou do grupo de pessoas necessitadas que havia sido reunido para a limpeza do coronel. "Vocês não precisam mais ter medo", disse ela com sua voz firme, mas gentil, dirigindo-se especialmente às mulheres presentes. "Ninguém mais vai humilhar vocês enquanto estivermos aqui. Esta cidade deveria tratar seus moradores com dignidade, não com crueldade." As palavras de Maria Bonita tiveram um efeito poderoso sobre as mulheres presentes na multidão. Muitas delas haviam sofrido direta ou indiretamente sob o jugo do coronel, vendo seus maridos, filhos ou elas próprias sendo maltratados. Ver uma mulher forte e respeitada defendendo os oprimidos lhes deu uma sensação de esperança que não sentiam há muito tempo.
Dona Francisca, a agricultora que havia perdido sua plantação por tentar vender seus produtos fora do esquema do coronel, se aproximou de Maria Bonita com lágrimas nos olhos. "Senhora Maria Bonita", disse ela com voz emocionada, "nunca pensei que viveria para ver este dia. Obrigada por nos devolver a esperança." Lampião então se dirigiu à multidão reunida na praça. Sua voz, agora mais alta e projetada para todos ouvirem, carregava uma autoridade natural que fazia cada palavra ecoar não apenas no espaço físico, mas na consciência de cada pessoa presente. "Moradores de São Bento do Norte", disse ele, "vocês vivem numa terra abençoada, com pessoas trabalhadoras e de bom coração, mas permitiram que um tirano transformasse sua cidade num lugar de medo e opressão." Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo os rostos da multidão, vendo neles uma mistura de vergonha, esperança e admiração. Muitos moradores baixaram os olhos, reconhecendo sua própria responsabilidade em permitir que a situação chegasse a tal ponto. "Eu não vim aqui para conquistar sua cidade ou para substituir um tirano por outro", continuou Lampião. "Vim aqui para lembrar a todos vocês, incluindo este coronel, que existe justiça neste mundo, mesmo quando as autoridades oficiais se esquecem de seus deveres." Seu Raimundo, um dos comerciantes que havia sofrido com os impostos abusivos do coronel, deu um passo à frente e falou em nome de muitos. "Senhor Lampião, nós sabíamos que o que estava acontecendo era errado, mas tínhamos medo. O coronel havia mostrado o que acontecia com quem se opunha a ele. E é exatamente por isso que estou aqui", respondeu Lampião com compreensão. "Vocês precisavam ver que este homem não é invencível, que sua força vem apenas do medo que consegue inspirar em pessoas que não têm como se defender." O coronel, ainda encurralado contra a parede da igreja, tentou uma última manobra desesperada. "Você não pode fazer isso!" gritou ele, tentando recuperar algum resquício de autoridade. "Eu vou denunciar você às autoridades estaduais. Vou mandar telegramas para a capital. Você vai pagar por esta humilhação." Lampião riu, uma risada genuína que demonstrava sua total falta de preocupação com as ameaças do coronel. "Coronel", disse ele, "você realmente acha que as autoridades estaduais vão se preocupar com suas reclamações depois que eu contar para elas sobre suas atividades? Você acha que eles vão querer se associar com alguém que tortura mendigos por diversão?" A observação de Lampião era astuta e certeira. O coronel sabia que muitas de suas ações eram indefensáveis, mesmo pelos padrões permissivos da época. Se suas crueldades se tornassem conhecimento público fora de São Bento do Norte, ele poderia enfrentar consequências sérias, até mesmo com seus próprios aliados políticos. "Aliás", acrescentou Corisco com um sorriso malicioso, "você tem certeza de que suas conexões políticas vão querer manter relações com alguém que foi humilhado publicamente por Lampião? Poder político é como areia. Escorrega pelos dedos quando você menos espera." "Mas eu vou lhe dar uma oportunidade de redenção", continuou Lampião, sua voz assumindo um tom mais sério. "Uma chance de mostrar que ainda existe alguma decência em você, enterrada sob toda essa arrogância e crueldade." O coronel levantou os olhos esperançosamente. Qualquer oportunidade de escapar daquela situação humilhante parecia melhor que continuar sendo exposto diante de toda a cidade. O que você quer que eu faça?" perguntou ele hesitantemente, sua voz quase um sussurro. Lampião sorriu, mas desta vez havia uma frieza calculada em sua expressão. "Primeiro, você vai pedir desculpas, publicamente, para cada uma das pessoas que humilhou. E não quero desculpas genéricas. Quero que você reconheça especificamente o que fez de errado para cada pessoa." O coronel engoliu em seco. A ideia de se desculpar publicamente com mendigos e necessitados ia contra tudo o que sua arrogância representava. Mas naquele momento,
cercado por cangaceiros armados e observado por uma multidão que havia perdido completamente o respeito por ele, não tinha muita escolha. Eu peço desculpas, murmurou ele, sua voz quase inaudível. Mais alto, ordenou Corisco, que havia se aproximado por trás do coronel. E com mais convicção. Todo mundo precisa ouvir. E desça daí. Você não merece estar em posição elevada enquanto pede desculpas para pessoas que maltratou. Eu peço desculpas, gritou o coronel, descendo os degraus da igreja com passos hesitantes, sua voz carregada de humilhação e desespero. Mas Lampião não estava satisfeito com desculpas genéricas. Não, coronel. Você vai se dirigir a cada pessoa individualmente, olhar nos olhos dela e explicar exatamente pelo que está se desculpando. Comece com seu Joaquim. O coronel se aproximou do homem cego, suas mãos tremendo visivelmente. Sua voz tremeu quando ele falou. Seu Joaquim, eu peço desculpas sinceras por ter jogado terra em seu rosto. Foi cruel, desnecessário e indigno de qualquer pessoa que se diz autoridade. Você não merecia ser tratado assim. Ninguém merece. Seu Joaquim, ainda segurando o lenço que Lampião havia lhe dado, assentiu com dignidade impressionante. Aceito suas desculpas, coronel, disse ele simplesmente, sua voz demonstrando uma nobreza de caráter que contrastava fortemente com a pequenez do prefeito. Espero que você aprenda a tratar todas as pessoas com mais respeito daqui para frente. A resposta do homem cego causou um impacto profundo em todos os presentes. Muitos moradores tinham lágrimas nos olhos ao ver aquela demonstração de perdão e dignidade vinda de alguém que havia sofrido tanto nas mãos do coronel. Em seguida, o coronel foi direcionado para Dona Ritinha. Dona Ritinha, disse ele, sua voz ainda tremendo, peço desculpas profundas por ter destruído seus doces repetidas vezes, por ter falado tão cruelmente com a senhora e por ter tentado impedir que ganhasse sua vida honestamente. Sei que estava apenas tentando sobreviver com dignidade e eu transformei isso numa tortura desnecessária. A senhora idosa o olhou por um longo momento antes de responder. Havia sabedoria em seus olhos cansados, a sabedoria de alguém que havia visto muita coisa na vida. Coronel, disse ela com uma firmeza surpreendente, eu aceito suas desculpas, mas espero que elas signifiquem algo de verdade. Não quero mais ver você maltratando pessoas pobres só porque tem o poder de fazê-lo. Lembre-se de que todos nós somos filhos de Deus. O processo continuou com cada uma das pessoas que havia sido reunida para a limpeza da cidade. A família de retirantes, com o pai segurando as 3 crianças pequenas, enquanto recebia as desculpas do homem que havia queimado seu abrigo no meio da madrugada. Os 2 jovens desempregados que haviam sido humilhados apenas por estarem procurando trabalho. Várias outras pessoas que haviam sofrido sob a tirania do coronel ao longo dos anos. Cada desculpa forçada era mais humilhante que a anterior, e o prefeito podia sentir sua autoridade se desintegrando completamente. Mas mais que isso, ele estava sendo forçado a confrontar pela primeira vez na vida o verdadeiro impacto de suas ações sobre pessoas reais. Quando as desculpas foram concluídas, Lampião não havia terminado. Ele se dirigiu novamente à multidão reunida na praça, sua voz ecoando por todo o espaço. Agora, disse ele, vamos falar sobre mudanças práticas e permanentes. Coronel Benedito, você vai cancelar imediatamente todos esses impostos de desenvolvimento que inventou para extorquir os comerciantes locais. O coronel tentou protestar uma última vez, mas esses recursos são necessários para a administração municipal. Sem eles, a cidade não pode funcionar. Mentira descarada! Interrompeu Lampião secamente. Antônio me contou que esses impostos vão diretamente para seu bolso pessoal, para pagar suas roupas caras e seu automóvel de luxo.
A cidade funcionava perfeitamente bem antes de você inventar essas extorsões. Você tem até o final do dia para devolver o dinheiro que extorquiu dos comerciantes nos últimos 6 meses. A multidão murmurou com aprovação crescente. Muitos dos comerciantes presentes haviam sofrido sob esses impostos abusivos, e a perspectiva de recuperar seu dinheiro era quase impossível de acreditar. Seu Antônio, o dono da padaria, se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Lampião, se isso for verdade, poderei finalmente comprar novos equipamentos para minha loja. Há meses que não consigo investir no negócio por causa desses impostos. Segundo, continuou Lampião, você vai acabar imediatamente com esse sistema criminoso de obrigar os agricultores a venderem seus produtos exclusivamente para seu armazém por preços irrisórios. Eles são livres para vender para quem quiserem, pelos preços que conseguirem negociar honestamente no mercado. Esta declaração causou uma reação ainda mais forte na multidão. Vários agricultores presentes se entreolharam com esperança pela primeira vez em anos. A possibilidade de venderem seus produtos por preços justos representava uma mudança de vida para suas famílias. Dona Francisca, a agricultora que havia perdido sua plantação, se aproximou de Lampião. Senhor, se isso acontecer de verdade, finalmente poderemos ter uma vida digna. Meus filhos poderão frequentar a escola, em vez de terem que trabalhar para compensar os prejuízos. Terceiro, prosseguiu o cangaceiro, você vai criar um fundo municipal legítimo para ajudar pessoas necessitadas. 10% de todos os recursos genuínos da prefeitura vão ser destinados para alimentação, abrigo temporário e cuidados médicos para quem precisar. E esse fundo será administrado por um conselho formado pelos próprios moradores, não por você. O coronel estava ficando cada vez mais pálido à medida que percebia as implicações financeiras das exigências de Lampião. Essas mudanças não apenas reduziriam drasticamente sua renda pessoal e legal, mas também eliminariam a maior parte de seu poder sobre a população local. Quarto, continuou Lampião, você vai estabelecer um conselho municipal real, com representantes eleitos pelos próprios moradores, que terá poder para fiscalizar suas ações e vetar decisões que prejudiquem a população. Esta exigência era talvez a mais revolucionária de todas. A ideia de um prefeito sendo fiscalizado por representantes do povo era praticamente inédita na região naquela época. E quinto, concluiu Lampião, sua voz assumindo um tom final e ameaçador. Se eu souber que você voltou aos seus velhos hábitos, se alguma pessoa indefesa for maltratada novamente nesta cidade por sua causa ou com sua permissão, eu volto aqui. E na próxima vez, não vou ser tão generoso quanto estou sendo hoje. A ameaça estava clara, e todos na praça entenderam perfeitamente o que ela significava. O coronel sabia que Lampião tinha a reputação de sempre cumprir suas promessas, especialmente aquelas que envolviam justiça para os oprimidos. Maria Bonita se aproximou neste momento e acrescentou sua própria contribuição para a lição. E, coronel, se você tentar se vingar de qualquer pessoa que testemunhou o que aconteceu aqui hoje, se qualquer morador desta cidade sofrer represálias por ter presenciado sua humilhação, também vai ter que responder para nós. Temos olhos e ouvidos em toda a região. A mensagem era cristalina. O reino de terror do coronel Benedito havia chegado ao fim definitivo. Ele não poderia mais agir com impunidade, sabendo que suas ações poderiam resultar no retorno de Lampião e seu bando. Dadá, um dos lugartenentes de Lampião, trouxe uma mesa pequena e alguns papéis que haviam sido preparados antecipadamente. Coronel, disse Lampião, você vai assinar alguns documentos formalizando essas mudanças. Assim fica tudo oficial, documentado e legalmente vinculativo.
Os documentos haviam sido preparados meticulosamente por Antônio durante sua estadia na cidade, com a ajuda discreta de um escrivão local que havia sido contactado secretamente. Eles incluíam a revogação formal dos impostos abusivos, a liberação completa dos agricultores dos contratos forçados, o estabelecimento do Fundo Municipal para necessitados com suas regras de funcionamento e a criação do Conselho Municipal Fiscalizador. O coronel hesitou por um longo momento, percebendo que assinar aqueles papéis representaria o fim definitivo de seu sistema de exploração e o início de uma nova era na cidade. Mas um olhar para os cangaceiros armados ao seu redor, combinado com os olhares expectantes de todos os moradores, o convenceu de que não tinha absolutamente nenhuma alternativa. Com mãos trêmulas, ele assinou cada documento enquanto vários moradores da cidade se aproximavam para testemunhar as assinaturas. Lampião fez questão de que tudo fosse feito da forma mais oficial e pública possível, garantindo que não houvesse possibilidade de contestação posterior. Excelente, disse Lampião quando todo o processo de assinatura foi concluído. Agora você tem exatamente 3 dias para começar a implementar todas essas mudanças e 2 semanas para completar o processo. Meus homens estarão observando discretamente para garantir que tudo seja cumprido rigorosamente. O cangaceiro então se dirigiu pela última vez à multidão reunida na praça. Sua voz assumiu um tom paternal, como um líder experiente falando para seu povo. Moradores de São Bento do Norte, disse ele, vocês são pessoas boas vivendo numa terra generosa. Não permitam nunca mais que alguém os trate com desrespeito ou crueldade. Vocês têm direitos fundamentais, têm dignidade humana e merecem ser tratados com justiça e respeito. Ele fez uma pausa deliberada, deixando que suas palavras fossem completamente absorvidas por todos os presentes. E lembrem-se sempre, a verdadeira força não vem de maltratar os mais fracos. A verdadeira força vem de proteger quem precisa de proteção, de defender quem não pode se defender sozinho, de elevar quem está caído. É isso que faz uma comunidade realmente próspera, respeitável e digna. As palavras de Lampião ecoaram pela praça como um sermão de esperança e renovação. Muitos moradores as gravariam na memória para sempre, transmitindo-as para filhos e netos como um código de conduta para a vida. Dona Ritinha foi a primeira a se aproximar de Lampião, com lágrimas brilhando em seus olhos cansados, mas esperançosos. Senhor Lampião, disse ela com voz profundamente emocionada, obrigada por nos devolver nossa dignidade. Nunca, jamais vamos esquecer o que o senhor fez por nós hoje. Que Deus o proteja sempre. Seu Joaquim também se aproximou, tateando com cuidado até encontrar a mão do cangaceiro. Quando a encontrou, a segurou com força, como se estivesse segurando a própria esperança. Que Deus o abençoe abundantemente, meu filho, disse ele com voz carregada de emoção. Hoje eu recuperei minha fé na justiça, minha fé de que ainda existem pessoas boas neste mundo. Vários outros moradores se aproximaram para expressar sua gratidão pessoalmente. Comerciantes que finalmente poderiam prosperar sem extorsão, agricultores que poderiam vender seus produtos com dignidade, trabalhadores que não precisariam mais temer perseguição. Todos queriam agradecer ao homem que havia libertado sua cidade de anos de opressão sistemática. Lampião recebeu cada agradecimento com humildade genuína, mas sempre lembrando que a verdadeira mudança dependia da união e da determinação da própria comunidade. A partir de agora, disse ele para um grupo de comerciantes, vocês precisam se unir para garantir que isso nunca mais aconteça. Se alguém tentar oprimi-los novamente, resistam juntos, apoiem-se mutuamente. A união faz a força, e unidos vocês são mais fortes que qualquer tirano. Para os agricultores, ele ofereceu conselhos práticos.
Organizem-se em cooperativas, negociem juntos, ajudem uns aos outros nas épocas difíceis. Não permitam que ninguém os explore individualmente. Quando se unem, vocês têm poder de barganha. E para as pessoas mais necessitadas, ele ofereceu palavras de encorajamento que muitos carregariam no coração pelo resto da vida. Vocês têm valor como seres humanos, têm direitos fundamentais, merecem respeito e dignidade. Nunca deixem ninguém convencê-los do contrário. A pobreza não é crime e necessidade não é vergonha. Enquanto essas conversas aconteciam, o coronel Benedito permanecia encostado na parede da igreja, observando com desespero crescente como toda a estrutura de poder que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos se desintegrava completamente diante de seus olhos. Seus capangas haviam desaparecido discretamente como ratos abandonando um navio que afunda. Seus aliados políticos locais se mantinham cautelosamente distantes, e a população que antes o temia, agora o desprezava abertamente. Mas a lição de Lampião ainda não havia chegado ao fim. O cangaceiro se aproximou novamente do coronel para uma conversa final e definitiva. «Benedito», disse ele, usando deliberadamente o primeiro nome do prefeito para enfatizar que toda a cerimônia e respeito formal haviam acabado para sempre. Você tem uma última e única chance de ser uma pessoa decente na vida. Use ela com sabedoria, porque não haverá uma segunda oportunidade. O coronel levantou os olhos esperançosamente, pensando que talvez ainda houvesse uma possibilidade de negociar algum tipo de acordo que lhe permitisse manter parte de seu poder anterior. Você pode continuar sendo prefeito desta cidade, continuou Lampião, mas apenas e somente se provar através de suas ações que realmente aprendeu a lição. Se usar seu cargo para ajudar as pessoas em vez de oprimi-las. Se tratar absolutamente todos os moradores com dignidade e respeito, independentemente de sua condição social ou econômica. Ele fez uma pausa significativa, seus olhos penetrantes fixos no rosto suado do coronel. Mas se você voltar aos velhos hábitos, se eu souber que maltratou uma única pessoa indefesa, se tentar recuperar seu antigo sistema de exploração e crueldade, você vai descobrir que existe coisa muito pior que a humilhação pública que passou hoje. A ameaça final foi dita em voz baixa, mas carregada de uma sinceridade absoluta, que fez o coronel tremer involuntariamente. Havia algo nos olhos de Lampião que deixava claro que esta não era uma ameaça vazia, era uma promessa solene. Eu entendo perfeitamente, murmurou Benedito, sua voz mal audível. Não vai acontecer novamente. Eu prometo solenemente. Vou ser uma pessoa diferente. Por sua própria segurança e pela paz desta cidade, respondeu Lampião. Espero sinceramente que sim. Com isso, o famoso cangaceiro se dirigiu de volta para seu cavalo branco. Maria Bonita e os outros membros do bando também se prepararam para partir, mas não antes de se despedirem individualmente de várias pessoas que haviam conhecido e tocado durante aquela manhã transformadora. Maria Bonita teve conversas especiais com as mulheres da cidade, encorajando-as a se organizarem e a nunca mais aceitarem ser tratadas com desrespeito por homens ou autoridades. Vocês são muito mais fortes do que imaginam, disse ela com convicção. Quando se unem e se apoiam mutuamente, podem mudar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Corisco, apesar de sua reputação bem estabelecida de homem violento e implacável, mostrou uma ternura completamente surpreendente ao se despedir das crianças que haviam assistido a todo o evento com olhos arregalados de curiosidade e admiração. Lembrem-se bem do que viram hoje, disse ele a um grupo de meninos e meninas. Lembrem-se de que sempre existe alguém disposto a defender o que é certo, mesmo quando parece impossível.
Dadá distribuiu algumas moedas entre as pessoas mais necessitadas, garantindo que tivessem pelo menos comida para alguns dias. Volta Seca ajudou a reorganizar o tabuleiro de Dona Ritinha, certificando-se de que ela pudesse voltar ao trabalho imediatamente. Quando finalmente chegou o momento da partida, toda a praça estava silenciosa novamente, mas desta vez era um silêncio respeitoso e reverente, cheio de gratidão profunda e admiração genuína. Lampião montou em seu cavalo branco e olhou uma última vez para a multidão reunida, gravando aquela cena em sua própria memória. "Até a vista, povo bom de São Bento do Norte", disse ele, tocando a aba de seu chapéu ornamentado em um gesto final de despedida respeitosa. "Que vocês vivam sempre com dignidade, justiça e prosperidade. E lembrem-se, a verdadeira força está na união e na proteção mútua." E com isso, o bando de Lampião partiu da mesma forma espetacular como havia chegado, em formação militar perfeita, com suas armas brilhando intensamente ao sol do meio-dia, deixando atrás de si uma cidade completamente transformada e um tirano definitivamente humilhado que nunca mais seria o mesmo. Nos dias e semanas que se seguiram, as mudanças prometidas foram implementadas uma por uma, rigorosamente supervisionadas por observadores discretos de Lampião. O coronel, completamente quebrado em seu orgulho e aterrorizado pela possibilidade real do retorno do cangaceiro, cumpriu escrupulosamente todas as exigências que havia assinado. Os impostos abusivos foram cancelados imediatamente e o dinheiro foi devolvido aos comerciantes com juros de compensação. Os agricultores foram libertados de seus contratos forçados e começaram a negociar livremente com compradores de cidades vizinhas, triplicando sua renda em questão de semanas. O Fundo Municipal para Necessitados foi estabelecido e começou a funcionar sob supervisão de um conselho formado por moradores respeitados da comunidade. Dona Ritinha pôde finalmente vender seus doces em paz completa e sua pequena banca se tornou um ponto de encontro alegre e próspero na cidade. Fregueses vinham de longe para provar seus famosos doces e ouvir a história de como Lampião havia defendido sua dignidade. Seu Joaquim nunca mais foi molestado ou humilhado, e vários moradores passaram a ajudá-lo regularmente, não apenas com comida e dinheiro, mas também com companhia e conversas respeitosas. As pessoas necessitadas não eram mais perseguidas como pragas urbanas, mas sim assistidas através do novo fundo municipal e da caridade organizada da comunidade. Famílias de retirantes começaram a ser recebidas com hospitalidade em vez de hostilidade, e muitas encontraram oportunidades de trabalho e recomeço na cidade. O mais importante e duradouro, porém, foi a mudança profunda no espírito da comunidade. Os moradores de São Bento do Norte haviam redescoberto sua dignidade coletiva e sua força quando unidos. Eles se organizaram em associações de comerciantes e agricultores, criaram grupos de apoio mútuo para momentos de dificuldade e estabeleceram um conselho comunitário real e atuante que supervisionava rigorosamente as ações da prefeitura. O coronel Benedito, por sua vez, se transformou numa figura quase fantasmagórica em sua própria cidade. Ele continuou exercendo suas funções oficiais básicas, mas sempre com a humildade forçada de quem sabia que estava sendo constantemente observado e avaliado. Nunca mais maltratou uma pessoa necessitada. Nunca mais abusou de seu poder político. E gradualmente foi perdendo toda a relevância e influência até se tornar apenas um funcionário público comum, executando tarefas administrativas sem qualquer glamour ou poder real. A história da visita de Lampião a São Bento do Norte se espalhou rapidamente por toda a região nordestina, tornando-se uma lenda que seria contada e recontada por gerações sucessivas.
Ela servia como um lembrete poderoso e inspirador de que a injustiça sempre encontra sua resposta, mesmo quando menos se espera, e que a verdadeira força e grandeza estão em defender os indefesos, não em oprimi-los. Viajantes que passavam pela cidade meses ou anos depois sempre comentavam sobre a atmosfera especial do lugar. Havia algo de dignidade e esperança no ar, que era imediatamente perceptível. Os moradores andavam com postura ereta, cumprimentavam-se respeitosamente e tratavam visitantes com hospitalidade genuína. Anos depois, quando moradores idosos contavam a história para seus netos curiosos, eles sempre enfatizavam as mesmas lições fundamentais: que um homem realmente poderoso é aquele que usa sua força para proteger os fracos e elevar os caídos. Que a verdadeira grandeza não vem de humilhar os outros, mas de dignificá-los. Que a justiça pode tardar, mas eventualmente sempre prevalece. E que quando pessoas boas se unem com determinação, podem derrotar qualquer tirania. E assim terminou definitivamente a história do prefeito folgado, que agredia os mendigos, sem jamais imaginar que Lampião ficaria sabendo de suas crueldades. Uma história épica de justiça tardia, mas certeira, que transformou não apenas a vida de um tirano arrogante, mas o destino completo de uma cidade inteira e o coração de todo um povo que redescobriu sua própria dignidade e força.